Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética, né, do Ginefil. Estamos hoje aqui com o Hudson, com o Ronald, né, o restante da galera está chegando aí, eu espero, para a gente dar continuidade à leitura coletiva, né, ao debate e à reflexão acerca da fundamentação da metafísica dos costumes do Kant, né? A gente está aqui na segunda sessão, acabamos de ver a segunda formulação do imperativo categórico, que é a formulação que trata da questão da humanidade, né? Age de tal forma que leve sempre em consideração a humanidade em ti e no outro, né? Sempre como fim e nunca meramente como meio, né? Então, Kant ele já está dizendo aí que existe coisas que têm um valor intrínseco, coisas que são um fim em si mesma, e uma dessas coisas somos nós, seres humanos, né? E aí ele vai falar também, dentro desse contexto, que a vontade ela é legisladora. A nossa vontade, quando ela não está sendo, né, uma vontade que está sendo determinada por nossos afetos, por nossas paixões, pelos nossos instintos, né, ela acaba legislando para si mesmo as leis. E aí é que entra o sentido de liberdade kantiana, porque ser livre para Kant não significa de nenhum modo fazer tudo o que se deseja fazer, porque aí você não é livre, você, pelo contrário, é escravo dos seus próprios desejos, certo? E, obviamente, ser livre também não significa para o Kant agir sem regras, né? Não respeitando nenhuma regra, não respeitando nenhum princípio, nenhuma lei. Pelo contrário, ser livre é aquele que age segundo as leis que ele formulou para si mesmo. Então, parem para notar que o Kant ele está fazendo a mesma coisa que o Rousseau faz lá, né? Traz, só que ele agora está trazendo para o indivíduo, não no campo da política, mas no campo da ética. Né? Por quê? Porque ele está trazendo a noção de que se eu formulo uma lei, eu não posso discordar da lei que eu formulei, porque seria discordar de mim mesmo. Então, o Kant ele já está, né, pensando de uma forma que lembra o Rousseau, mas trazendo para a moralidade. E com isso ele diz que a nossa vontade, né, ela vai ser uma vontade autônoma, ó, a ideia de autonomia. Autonomia por quê? Porque eu me autodetermino. Eu estabeleço para mim mesmo quais são as regras, quais são os princípios que vão orientar as minhas ações no interior das relações sociais, certo? E aí, em contraposição à autonomia, que é esse termo que já está aqui na tela para a gente, né, ele vai trazer uma coisa chamada heteronomia. Lembre-se, né, que essa. Ixi, eu cliquei aqui, ó. É... Nossa, quando eu clico já abre esse troço aqui direto. Lembre-se que ó, a autonomia é autorreferente, né? Eu me refiro a mim mesmo. E hétero, né, é um prefixo que significa diferente, né? Heteronomia. Então eu estou falando de algo que é diferente de mim mesmo, de algo que é externo a mim. Então, note que para o Kant, e quando eu ajo de forma heterônima, eu estou agindo contra mim mesmo, contra as minhas próprias leis, meus próprios princípios, que eu elaborei para mim mesmo, de tal forma que eu não estou sendo livre, né? Eu estou indo contra a ideia de liberdade que o Kant está colocando aqui. Note que liberdade, mais uma vez aqui, lembrando, né, não significa de nenhuma forma fazer tudo o que se deseja, não significa agir sem regras. Pelo contrário, significa, certo, que eu estipulo, que eu estabeleço as próprias regras que vão, né, as minhas próprias leis, as minhas próprias regras que vão orientar meu comportamento no interior das relações sociais. Perfeito. Então, o Kant ele vai chegar aqui daqui a pouco de falar do reino dos fins de novo. Por quê? Porque vão ter coisas que são um fim em si mesmas, vão ter coisas que têm um valor intrínseco, que têm um valor em si, né? E isso daí é algo que a gente tem que compreender, porque a gente pode falar de diversos tipos de valores, a gente pode falar de diversas formas,
né, de a gente dizer que tal coisa tem estima e não tem estima. Mas quando a gente está falando de ética, de moralidade, vão ter ações e vão ter sujeitos que vão ter valores em si. Perfeito? Hudson, Ronald, vocês gostariam de falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Hum, não, não. De Você já boa? já fez um resumo aí top aí, já. É só a introdução para a gente retomar, né? Porque É, eu sei como é que é, a semana é puxada, é corrida, várias coisas aí. Aí é, muitas vezes a gente chega uma semana depois e não lembra, né? Aí é só para ter um refresco, né? Para a mente da gente lembrar do que a gente leu na semana passada, é, certo? você falou do fim em si mesmo, aí eu tava lembrando aqui do que a gente leu semana passada mesmo, que ele deu vários exemplos, né, de justamente sobre esse assunto, que até comentei, cheguei a comentar que passei a graduação todinha sem saber o conceito desse negócio de fim em si mesmo, que eu só fui aprender depois que eu terminei a graduação, aí o Kant tinha dado um show aí de exemplos aí sobre, né? É um exemplo, é bem o Kant, né? Bem o Kant. É, Né, certo? E aí, gente, não esqueçam da questão da máxima e do imperativo, né? Máxima é o princípio subjetivo da ação, é a sua máxima, você cria para si, certo? E para ela ter valor de moralidade, tem que estar de acordo com os imperativos categóricos, certo? Com as formulações do imperativo categórico. O imperativo categórico, ele é o princípio objetivo da ação. Máxima, princípio subjetivo. Imperativo categórico, princípio objetivo, né? Agora eu tenho uma dúvida do seguinte, tem uma dúvida meio já indo para o lado direito, mas eu estava lendo um tempo desse o Código Civil, sabe? Aí no Código Civil tem assim o direito do indivíduo e tem o direito das coisas. Só que assim, o que seria as coisas, por exemplo, seria uma casa. Uma casa não é um indivíduo, não é uma coisa. Então você tem o direito que regula as coisas e tem o direito que regula o indivíduo. Só que o indivíduo mora numa casa, então tem o direito do indivíduo dele e tem o direito da coisa. Deixa eu só atender aqui, tocar aqui a campainha, peraí. Tá? eu, eu Não, acho que eu acho que acaba sendo a mesma coisa, né? Porque se o em direito do indivíduo e o direito da casa, mas a casa pertence ao indivíduo também, né? Não pode ter um direito para a casa, porque a casa não é algo, como é que se chama? Animalesco? É algo que não tem vida, né? É um objeto, digamos assim, inanimado é um objeto. né? Inanimado, né? Exatamente. E então acaba tudo se reduzindo à mesma coisa, ao direito do indivíduo, né? Se Bem, alguém invade a casa, mas quem é o dono da casa? É o indivíduo, né? E ele não está invadindo o direito da casa, entendeu? ele está invadindo o teu direito O de, meu né, direito. aquela propriedade privada e tudo mais. Sim. A galera tem que colocar isso em mente também, porque muitas vezes se confunde, né? Tanto que se uma casa não tiver dono, a pessoa pode ocupar lá e acabou-se, entendeu? É. Ou o Estado vai chegar lá e vai dizer, opa, é meu, né? Ou o Estado vai chegar lá e dizer, essa daqui é minha, já que não tem dono, né? Então, É, né? Não é, tem dono, então agora passará ao Estado. foi Né? o Rousseau lá no contrato social que disse que alguém demarcou lá um território lá e disse que era dele. Esse daí é a origem da desigualdade entre os homens. Né? Pô, Maldito do primeiro ser humano que, né, traçou lá a cerca e disse que isso daqui é meu. E maldito do segundo que viu isso e não se rebelou contra esse cara. rebelou do cara. Ele A fala ori- também no contrato social dessa demarcação também. o incrível é que os marxistas adoram fazer a leitura dessa passagem, né? E dizer, olha aqui, ó, Rousseau já tinha a ideia, já estava criticando a propriedade privada, já estava criticando, né, o capitalismo, mesmo sem ter as noções aí, né, de Marx para isso. Os caras vibram quando leem É, isso. Né? Bem, eu, eu não sei onde o Ronald foi.
Ele disse que faz entender a companhia. Quando ele chegar, quando ele voltar, a gente dá continuidade a responder e a pergunta que ele estava fazendo, Tá. né? Aí aqui a gente pode já, eu acho que já podemos começar aqui a dar uma lida, né? Porque já vai começar naquela questão do reino dos fins, que Sim. é a gente tratar o outro como se fosse um fim em si mesmo, né? Gente, é só para vocês entenderem, eu e o Rato está falando aqui do fim em si mesmo e tudo mais, a gente tem que entender que a gente não pode tratar o outro enquanto um instrumento, enquanto uma via para me satisfazer, certo? Como assim? Né? Ah, eu preciso de dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro. E aí eu olho para o Radisson e Radisson, né, me empresta aí 50 mil, né, que mês que vem eu te devolvo. Nunca mais eu vejo Radisson na minha vida, entendeu? Eu tratei o Radisson como o quê? Como um meio para atingir determinado fim, entendeu? Eu tratei o Radisson como um instrumento, né? Então, isso daí é a gente parar para entender que muitas vezes a gente acaba instrumentalizando as pessoas, que a gente acaba tornando as pessoas um meio para atingir determinado fim, certo? E toda vez quando a gente faz isso, a gente está desconsiderando a humanidade dessa pessoa, certo? E deixando de levar né, em consideração que ela é um fim em si mesmo, né? Cada pessoa, cada indivíduo é um fim em si mesmo. Então, é bom que a gente pare para entender, certo? Que toda ação moral, ela vai considerar isso. Ela vai considerar as pessoas como se fosse um fim em si mesmo, certo? O Ronald ainda não voltou. Vamos dar, então, início à leitura. Uhum. Ó, o conceito segundo o qual todo ser racional deve considerar-se como legislador universal por todas as máximas da sua vontade para, deste ponto de vista, se julgar a si mesmo e as suas ações, leva a um outro conceito muito fecundo que lhe anda aderente e que é o de um reino dos fins. Aí a gente vai entender o que é o reino dos fins agora, né, segundo Kant. Por esta palavra, reino, entendo eu a ligação sistemática de vários seres racionais por meio de leis comuns. Ora, como as leis determinam os fins segundo a sua validade universal, se fizer abstração das diferenças pessoais entre seres racionais e de todo o conteúdo dos seus fins particulares, pode-se-á conceber um todo do conjunto dos fins, tanto dos seres racionais como fins em si, como também dos fins próprios que cada qual pode propor a si mesmo. Em ligação sistemática, quer dizer, um reino dos fins que seja possível segundo os princípios acima expostos. Seres racionais estão, pois, todos submetidos a estas leis que mandam que cada uma deles jamais se trate a si mesmo ou aos outros simplesmente como meios, mas sempre simultaneamente como fins em si. Daqui resulta, porém, uma ligação sistemática de seres racionais por meio de leis objetivas comuns, isto é, um reino que exatamente porque estas leis têm em vista a relação destes seres uns com os outros, como fins e meios. Se pode chamar um reino dos fins que, na verdade, é apenas um ideal. Eu acho interessantíssimo, né, fazendo um parêntese aqui, antes de continuar a leitura, que ele estabeleça que o reino dos fins, né, ora, é como as leis determinam os fins segundo as suas validades universais, né? E aí ele diz que é uma ligação, ó, a ligação sistemática de vários seres racionais por meio de leis comuns, né? Tem que entender que para Kant, o cara, só o fato de o cara ser racional, seja ele um ser humano, seja ele um ET, seja ele Deus e os anjos, ele vai subentender que as leis que regem a nossa ação, do ponto de vista moral, certo, são as mesmas. É como se, né, o imperativo categórico não é válido só para mim, para o Radisson, para o Ronald, para você que está assistindo. Ele é válido para qualquer ser racional que venha a existir
e que já existiu, certo? E isso daqui permite que a gente pare, certo? E do ponto de vista racional, compreenda o outro, compreenda as ações do outro, né? A ligação sistemática de vários seres racionais por meio de leis comuns. Essas leis são comuns entre eles, certo? E aí, outro ponto que a gente tem que sempre entender, né? Seres racionais estão, pois, todos submetidos a estas leis, que mandam que cada um deles jamais se trate a si mesmos e aos outros como, né, aos outros simplesmente como meios, mas sempre simultaneamente como fins em si. Eu não posso nem me instrumentalizar e nem instrumentalizar o outro, né? Nossa, cara, isso daqui me veio tanta coisa na mente, tá? Vem racionais na mente, né? Fale humano que não morra, mas também não mate, né? Ali, né? Fale humano, né? Fale humano que não morra, mas também não mate quando ele está falando. Me vem, me vem trechos do Emicida também, certo? Porque é você tratar o humano, né? O humano enquanto ser humano, enquanto fim, né? E aí você saber, né, que você não pode ser um meio para o outro. Você não pode se instrumentalizar, mas também você não pode instrumentalizar o outro, né? Alguém aqui poderia estar dizendo, mas Erison, não faça com o outro aquilo que você não quer faça consigo. Está na Bíblia, é a lei de ouro da ética, está em todo canto, está no Alcorão, está no, né, tá lá nos asiáticos também, né? Buda também chegou aí nessa conclusão, é isso que o Kant está colocando também. Vão ter autores que vão dizer que sim, que essa é a regra de ouro e que Kant está concordando com ela, e vão autores que vão dizer que não, porque a regra de ouro ela leva em consideração um desejo, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça consigo. Logo, se você não quer, né, tem um desejo ali. Então, não é porque é correto, mas sim porque existe um desejo de que não faça aquilo, né, consigo mesmo. Então, é só pelo fato de entrar esse desejo, esse querer, né, que não é um querer puro, mas é um querer empírico, é um móvel, né, é um móvel da nossa sensibilidade, que a gente não pode dizer que o Kant está de acordo com essa, né, regra de ouro. Mas ele olharia, né, para ela com dizendo, é quase isso, quase, né, é quase isso. Ok? Hudson? Quando tu estava iniciando, assim que você iniciou a gravação, aí começou a fazer uma... Estava relembrando do que já tinha falado, estava fazendo um resumo, um breve resumo. Aí, nesse momento eu estava me lembrando de uma abertura de um canal do YouTube de um professor, né? Ele chama de Universidade Virtual, né? Que é o Flávio Ricardo Vassolé. Eu estava lembrando da abertura dele, não sei se você já ouviu falar dele, mas ele começa assim: eu sou humano e nada do que me é humano me é estranho, né? Assim falou o poeta e dramaturgo romano Terêncio, assim falou eu, Flávio Ricardo Vassolé, né? O que me chama a atenção é esse eu sou humano e nada do que é humano me é estranho, né? Eu acredito que nós, como seres humanos, a gente se afasta cada vez mais da nossa própria natureza humana, digamos assim, né? O que ou até mesmo se afasta daquilo que o Aristóteles diz que o homem é um animal racional, né? Então, se somos social, perdão, se somos sociais, então deveríamos procurar, né, um bem comum para todos nós, né? Mas só que cada dia que passa a gente vai procurando ser individualista, né? O que interessa, o outro não me interessa, o que interessa são meus próprios interesses, né? Então eu vou agir de acordo com tais interesses. Então, acho que esse reino dos fins que o Kant coloca aqui, eu acho que é perfeito, né? Você se une com seres racionais ali, né? Que tem uma ligação de seres racionais com objetivos comuns, né? Com leis comuns.
Então, eu acredito que esse reino dos fins aí deveria ser sinônimo de dignidade humana mesmo, né? Assim, porque a partir do momento que você vê um ser humano como um fim em si mesmo e não como um meio para alguma outra coisa, você passa a respeitar ele como um ser humano mesmo, né? Como a dignidade dele, a respeitar os interesses dele, os desejos dele, né? E não ficar só olhando para o próprio umbigo, né? Eu acho que se todo mundo fosse seguir esse princípio, seria excelente, né? Então, não existiria mais o cara vendendo droga na rua ali, colocando crianças para vender, para fazer o famoso aviãozinho, né? Para estar, como é que é, levando droga para outras pessoas, né? E usando essa criança, por ele saber que ele é menor de idade, que ele não tem lei, né? Não vai ser punido por isso, no máximo ali ser levado para aquele negócio de infrator, né, de menor e tal, mas ele não, eu não sei se já mudou a lei, mas se eu não me engano, ele não cumpre uma pena que nenhum adulto mesmo, né, de maior, uma criança de 10 anos, por exemplo. Não é a mesma coisa, assim, é diferente, mas eles usam a criança justamente, né, aquelas crianças que não têm condições financeiras, não têm dinheiro, passa fome, né? Não tem escolaridade. Então, eles pensam, eu vou usar essa criança aí, porque ela vai ser um meio para um fim, né? Só que acaba destruindo a vida das pessoas. Então, esse reino dos fins aí, eu acho que é perfeito nessa colocação dele aí. Do ponto de vista ideal, o Kant ele está fazendo algo que beira a perfeição mesmo, se você para pensar. Porque se você, né, não instrumentaliza o outro, você não vai explorá-lo de nenhuma forma possível. Você não vai, por exemplo, fazer né, um traficante não vai fazer uma criança, nem ninguém de aviãozinho, porque ele vai lucrar com isso, certo? Você não vai ter, né, sistemas de corrupção como a gente tem, né, que são as coisas assim que acabam com o funcionamento público do Estado. A gente não vai ter, né, o crime organizado como é. Então, por quê? Porque eu não vou levar o outro como um meio para atingir determinada finalidade, para atingir determinado objetivo. Eu vou sempre levar o outro como um fim em si mesmo. E aí, se eu levo o outro como um fim em si mesmo, entendeu? Eu não vou, de nenhuma forma, fazer algo para tirar vantagem desse outro, para que, né, eu me favoreça, que eu enriqueça, para, né, eu ter uma posição social, econômica melhor a partir da degradação daquela outra pessoa, porque fundamentalmente é isso, entendeu? Né, pessoas que vendem drogas, e principalmente drogas mais pesadas, como crack, né, como outras drogas aí que têm surgido, que são drogas de dentro de laboratório, não são drogas naturais, né? É, ela sabe que aquilo dali é altamente degradante para o corpo do ser humano, para a mente daquela pessoa, certo? Que vai colocá-la em uma situação de vício, né? Numa situação onde ela dificilmente sai sem ajuda, né? Dificilmente, eu acredito que eu não vejo nenhum caso assim, e o cara que saiu sozinho, entrou nesse troço e saiu sozinho, não tem como. Então, ela sabe disso, e aí ela faz isso para quê? Para simplesmente enriquecer, para ter dinheiro, né? Então, a gente sabe que é bem complicado isso, né? Então, o Kant, ele provavelmente diria, não é moral, né? Só lembrando, gente, que não é que o Kant ele está dizendo que as coisas são dessa forma. São como, né, a moralidade é dessa forma que não. Isso é como deveria ser. Ele tem total consciência de que o mundo não é dessa forma, mas o mundo deveria ser assim, né? E por ele ter essa consciência de que o mundo não é dessa forma, ele vai dizer, olha, a ética falhou. A gente é falha, a gente é insuficiente do ponto de vista moral. E por isso eu preciso fazer política. E por isso eu preciso de um Estado. E por isso eu preciso do direito, certo? É só porque a gente é insuficiente do ponto de vista moral que a gente vai precisar da política, que a gente vai precisar do direito. Porque se a gente agisse sempre, né, desse modo, segundo os gêneros dos fins, né, seguindo o imperativo categórico,
os conflitos que né, a gente tem hoje, a gente não teria. Esses conflitos eles seriam sanados antes mesmo de acontecer, porque você estaria pensando de forma racional e o outro cara do outro lado também estaria pensando de forma racional. Então, vê como Kant, ele é perfeito, está lá em Königsberg, está lá no século XVIII, né? Mas ele ainda assim consegue pensar algo que faz sentido para nós, certo? No século XXI e 2025, certo? Ainda faz sentido. Então, temos que parar para analisar mesmo, beleza, né, a gente é insuficiente, a gente é limitado do ponto de vista moral, entendeu? Não é a gente não precisa, né, nem sair de casa hoje, basta você entrar na rede social e estar ali no site de notícia, uma Folha de São Paulo, um G1, um Estadão, qualquer notícia que seja mais polêmica, e você olha os comentários das pessoas se agredindo gratuitamente ali, né? Você vai ver, e aquilo dali é só uma amostra do que é, de como as coisas são de fato, não de como as coisas deveriam ser, certo? Perfeito. O Ronald não voltou. Voltei, tá com 5 minutos que eu voltei aqui. Ah, perfeito, Ronald. É porque a gente deu continuidade, porque você foi, eu acho que atender a porta, não Foi, sei. foi. Mas Você o que quer eu tava, continuar a questão que você estava fazendo, colocando para a gente? eu tava falando sobre a questão do direito civil, quando você tem uma casa, por exemplo, ou qualquer propriedade, né? Você tem uma coisa, e aquele direito sobre a coisa, ele incide sobre o seu direito individual. Por exemplo, você é o dono daquela coisa, né? Então você é um indivíduo e tem o poder sobre aquela coisa. Quando esse poder é violado, por exemplo, sei lá, o patrimônio ser um carro, uma casa, alguma coisa assim, é violada, né? Você violou o princípio do direito das coisas. Eu estou tentando chegar no Kant, porque ele fala sobre um fim em si, né? Então, possuir algo seria um fim em si. Eu não sei se chegou, já vai chegar na questão do direito em Kant, porque isso é uma dúvida que eu tenho. Lembra que eu falei da individualidade, né? Daquela questão do indivíduo? Acho que já tem um bom tempo que eu falo, que eu tento entender isso. Porque se eu tenho um direito individual, eu também tenho direito sobre outras coisas que não são só o indivíduo, que não dizem respeito só ao indivíduo, mas que pertencem a mim, por exemplo. Sei lá, eu compro um celular. O celular é uma coisa, ele não é um indivíduo, né? Ele não tem individualidade. Mas mesmo assim eu tenho direito, como indivíduo, eu tenho direito das coisas. Eu tenho direito de um celular, uma casa, de um carro, etc. Aí eu tento entender isso a partir do Kant, porque se ele diz que existe um fim em si, parece que as coisas, elas, que para ele esse termo é técnico, né? O termo coisas em si, parece que as coisas não teriam uma finalidade, entendeu? Enquanto o indivíduo tem um fim. O fim em si mesmo, que ele relaciona, seria o indivíduo, e a coisa não tem um fim em si, ou seja, não tem uma coisa em si. Deu para compreender a analogia que eu fiz? Entendi. Pelo menos eu acho que entendi. Vê, Ronald, o Kant, ele vai dizer que a gente não pode instrumentalizar as pessoas, certo? Instrumentalizar significa tratar elas como um meio para atingir determinado fim, certo? Quando eu tenho uma casa, eu tenho essa casa por algum motivo que é um meio para um fim, né? Eu tenho uma casa porque eu quero ter um abrigo, eu quero ter um lar, eu quero acomodar minha família, né, meus filhos, etc. Quando eu tenho um carro, eu tenho esse carro com motivo de querer me locomover, né, de querer me transportar e transportar outras coisas, né, para determinados locais, etc. Tudo isso são instrumentos, tudo isso são meios para determinados fins. Eles não são um fim em si mesmos, certo?
Pelo contrário, eles são, né, meramente meios para a gente atingir determinadas finalidades. Agora, quando eu olho para um ser humano, quando eu olho para um outro indivíduo, um outro ser racional, esse ser racional ele não pode ser tratado de nenhuma forma como um meio para atingir determinados fins, né? É o caso que o Hudson colocou muito bem, entendeu? Traficantes aliciar crianças, né, para poder fazer de aviãozinho, para poder, né, transportar droga, etc. Ele está tratando essas pessoas, essas crianças, como um meio para um determinado fim, não como um fim em si mesmo, entendeu? Não está levando em consideração a humanidade. E mais do que isso, né? Quando ele sabe que, né, a droga ela degrada o indivíduo, ela degrada a pessoa, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente, gerando, né, a dependência química e psicológica daquela substância, ele tem completa noção de que ele está instrumentalizando aquela pessoa também, certo? Aquela pessoa é um meio para ele chegar a conseguir dinheiro, para ele ficar, né, ter dinheiro. Então, olha só, é um meio para um fim. Ele não está tratando aquela pessoa como um fim em si mesmo, certo? E isso a gente só está falando em um desses casos, porque a gente pode colocar isso para a indústria farmacêutica, a gente pode colocar isso para tantos outros, certo? Casos que existem que pessoas vão, né, tentar se aproveitar das outras, né? E aí, quando elas fazem isso, elas estão tornando essas pessoas um instrumento, um meio para atingir determinado fim. Entendeu? Então, nesse caso aí, da casa, do carro, casa e carro são meios para fins. Mas o indivíduo que é dono da casa, dono do carro, ele é um fim em si mesmo, porque ele é um sujeito racional. Perfeito? Ronaldo? Perfeito? Perfeito. Qualquer dúvida é só levantar a mão. Perfeito? Gente, vamos dar continuidade à leitura. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Bora lá, então, né? Só uma coisa, ó. Daqui resulta, porém, uma ligação sistemática de seres racionais por meio de leis objetivas comuns. Sempre, ó, essas leis são objetivas, tá? Lei subjetiva é a máxima. Isto é, um reino que exatamente porque estas leis têm em vista a relação destes seres uns com os outros como fins e meios. Se pode chamar um reino dos fins, que na verdade é apenas um ideal. Ele não tá sendo besta, né? Ele sabe que é um ideal. Entendeu? Não é como as coisas são, e sim como as coisas deveriam ser. Lembre-se sempre disso, tá? Mas um ser racional pertence ao reino dos fins como seu membro, quando é nele, em verdade, legislador universal, estando, porém, também submetido a estas leis. Pertence-me como chefe pertence-me, é isso mesmo, como chefe, quando, como legislador, não está submetido à vontade de um outro, né? E isso daqui é bem interessante, não está submetido à vontade de um outro, né? O ser racional tem de considerar-se sempre como legislador, no reino dos fins, possível pela liberdade da vontade, quer seja como membro, quer seja como chefe. Mas o lugar deste último não pode assegurá-lo somente pela máxima de sua vontade, mas apenas quando seja um ser totalmente independente, sem necessidade nem limitação do seu poder adequado à vontade. Né? Então, olha só, tem um chefe e tem um membro ali nesses jeitos dos fins, né? Mas a gente participa deles sempre quando a nossa vontade se autodetermina, né? A moralidade consiste, pois, na relação de toda ação com a legislação, através da qual somente se torna possível o reino dos fins. Essa legislação tem de poder encontrar-se em cada ser racional, mesmo e brotar de sua vontade, cujo princípio é
nunca praticar uma ação, senão em acordo com uma máxima que se saiba poder ser uma lei universal. Quer dizer, só de tal maneira que a vontade pela sua máxima se possa considerar a si mesma ao mesmo tempo como legisladora universal. Ora, se as máximas não são, já pela sua natureza, necessariamente concordes com este princípio objetivo dos seres racionais como legisladores universais, a necessidade da ação segundo aquele princípio chama-se, então, obrigação prática, isto é, dever. O dever não pertence ao chefe no reino dos fins, mas sim a cada membro e a todos em igual medida. Interessante, né? Porque todos os membros têm o dever de agir dessa forma, né? A necessidade prática de agir segundo este princípio, isto é, o dever, não assenta em sentimentos, impulsos e inclinações, mas sim somente na relação dos seres racionais entre si. Relação essa que a vontade de um ser racional tem de ser considerada sempre e simultaneamente como legisladora, porque, de outra forma, não podia pensar-se como fim em si mesmo. A razão relaciona, pois, cada máxima da vontade, concebida como legislador universal, com todas as outras vontades e com todas as ações, para conosco mesmo, e isto não em virtude de qualquer outro móvel prático ou de qualquer vantagem futura, mas em virtude da ideia da dignidade de um ser racional que não obedece a outra lei, senão aquela que ele mesmo simultaneamente dá. Isso daqui, né, é o que eu tenho falado, né, sobre a questão da dignidade de que, tipo, ele se dá a própria lei, né, simultaneamente ele se dá a própria lei, né. A razão relaciona, pois, cada máxima da vontade concebida como legislador universal, né, com todas as outras vontades e com todas as ações para conosco mesmo. E isto não em virtude de qualquer outro móvel prático ou de qualquer outra vantagem futura, mas em virtude da ideia da dignidade de um ser racional, que não obedece a outra lei, senão aquela que ele mesmo simultaneamente se dá. Né? A dignidade do ser racional encontra-se simplesmente no fato de ele se autodeterminar, de ele não se deixar ser determinado pelo outro. Mas o grande ponto aqui para o Kant é que se a razão é universal, né, a gente vai chegar na mesma conclusão. A gente vai chegar na mesma lei moral. É como se a razão não é universal, então ela está determinando essa vontade. Eu estou me determinando de forma racional. As nossas vontades vão encontrar a mesma lei. O que é que vai diferir? A máxima. A máxima, entendeu? É variável de indivíduo para indivíduo. Mas elas vão estar de acordo com a mesma lei. Certo? É como se a lei moral fosse onde todas as vontades se encontrassem. É como se a gente, enquanto ser humano, tivesse, né, uma única lei, que é essa lei racional, e todo, né, que a gente deseja está ali. Toda a nossa vontade, não desejo, vamos tirar desejo daqui. Toda vontade se encontra ali, né? Outro ponto que está no início é que aqui, ó, a necessidade prática de agir segundo este princípio, isto é, o dever, não se assenta em sentimentos, impulsos e inclinações, né? Não é nessa parte aí que tá essas coisas. Por quê? Porque sentimentos, impulsos e inclinações é algo efêmero, é algo passageiro, né? E enquanto a razão permanece, daí a objetividade da razão, daí a objetividade da lei moral, né? E dos imperativos categóricos. Hudson? Eu acho que eu deixei passar uma informação importante. Quer dizer que, no caso, a razão ela é universal, né? Ela age sobre todos os seres humanos, mas cada um tem uma máxima, é isso? Cada um Isso. tem uma máxima. Quando a gente diz o seguinte:
A máxima é o princípio subjetivo da ação. Por quê? Porque cada um de nós vai ter uma máxima diferente, certo? E o imperativo categórico, a lei moral, é o princípio objetivo da ação. Entendeu? Subjetivo, cada um tem o seu, né? Cada um tem seus sentimentos, seus impulsos, suas inclinações, certo? Mas a máxima, para ter valor de moralidade, ela tem que estar de acordo com o que é objetivo, com o que é universalmente válido, com o que qualquer um, na tua situação, qualquer ser racional, agiria do mesmo modo. Lembra que eu falei disso? Não é? Qualquer um, na tua situação, faria o mesmo. Uhum. Entendi. Então, essa máxima ela é subjetiva, que tem que estar de acordo com a objetividade, né? E essa objetividade seria a lei moral, no caso. A lei moral, que no caso se traduz para nós como uma forma de imperativos categóricos. Imperativo categórico, ok. Que é o imperativo categórico, certo? Hum. Perfeito? Perfeito. Não sei se estou indo rápido demais, se tiver, só é falar. Certo? Agora lembre, dignidade está diretamente ligada à autonomia, na capacidade de se auto, né, determinar, de se autocolocar leis, né? O ser racional que não obedece a outra lei, senão aquela que ele mesmo simultaneamente se dá. Beleza? No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr, em vez dela, qualquer outra como equivalente. Mas, quando uma coisa está acima de tudo, o preço, e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. Né? Essa distinção aqui é bem interessante. Tudo tem um preço, mas quando ela não tem um preço, né? Quando ela está acima de todo o preço que a gente pode pagar, ela não tem mais preço e ela passa a ter dignidade. Né? A vida humana, gente, a vida humana ela não tem preço. Né? Ela não tem preço. Quanto é que vale a vida? Não vale. Qual é o preço da vida? Quanto tu paga, né, na vida? Não tem. Não faz nem sentido colocar essa pergunta. Entendeu? Não faz nem sentido colocar essa pergunta de quanto se deve pagar pela vida de uma pessoa. Né? E isso daí significa que não tem preço, mas tem dignidade. Por quê? Porque ela tem um valor, ela é um fim em si mesma. Ela tem um valor intrínseco. Né? Ela vale por si. Certo, gente? Então, esse parágrafozinho aqui de 4 linhas do Kant, né? Ele é pequeno, mas ele é muito pesado, ele expressa muita coisa, ele diz muito. Porque é a ideia de que a vida não tem preço. Né? De que a vida não pode ser comprada. E aí é que está. Ela está acima de todo o preço que possa ser estabelecido. E, portanto, né, ela não permite equivalência. Então, ela tem que ter dignidade, ela é dignidade. Perfeito, gente. Às vezes é interessante, né? O Kant ele tem as sacadas dele, né? Ele tem as sacadas dele. Ele lidar com um bocado de problema, mas mesmo assim ele ainda tem as sacadas, né? Não é à toa que é uma das mentes, né, mais brilhantes além do iluminismo. O que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem tem um preço venal. Aquilo que, mesmo sem pressupor uma necessidade, é conforme a um certo gosto, isto é, a uma satisfação no jogo livre e sem finalidade das nossas faculdades anímicas. Tem um preço de afeição ou de sentimento. Aquilo, porém, que constitui a condição só graças à qual qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor íntimo, e isto é, dignidade. Ele continua explicando, né? Ora, a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois
Só por ela lhe é possível ser membro legislador no reino dos fins. Portanto, a moralidade e a humanidade, quanto capaz de moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade. Olha só, né? A moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, pois só por ela lhe é possível ser um membro legislador no reino dos fins. Portanto, a moralidade é a humanidade enquanto capaz da moralidade, né? A humanidade enquanto capaz da moralidade são as únicas coisas que têm dignidade. A destreza e a diligência no trabalho têm um preço venal. A argúcia do espírito, a imaginação viva e as fantasias têm um preço de sentimento. Pelo contrário, a lealdade nas promessas, o bem-querer fundado em princípios e não no instinto, tem um valor íntimo. A natureza, bem como a arte, nada contém que a sua falta, se não possa pôr em seu lugar, pois que o seu valor não se reside nos efeitos que delas derivam, na vantagem e utilidade que criam, mas sim nas intuições, isto é, nas máximas da vontade, sempre prestes a manifestar-se desta maneira por ações, ainda que o êxito as não favorecesse. É um pouco grande esse parágrafo, alguém levantou a mão, eu vou terminar e aí eu passo a pergunta. Eu quero fazer, não, faz logo a pergunta. Quem foi que levantou? Foi o Ronaldo. Essa parte da imaginação aí, você poderia ler novamente? Porque eu me perdi aí nessa parte aí. Aqui, vamos lá. A destreza e a diligência no trabalho têm um preço venal. A argúcia de espírito, a imaginação viva e as fantasias têm um preço de sentimento. Pelo contrário, a lealdade nas promessas, o bem-querer fundado em princípios e não no instinto tem um valor íntimo. Né? Ele está falando que a imaginação, que é a nossa faculdade criativa, né, ela tem um preço. E aqui tem uma nota de rodapé, né? Aqui, ó, no original, tá, mas aqui ele coloca Em alemão. Não, tá em espanhol. né, isso aqui é alemão, aqui embaixo tá, né, É la porque graça, la imaginação viva, eu, gênio, tem um preço de facto. Agora aqui tá em alemão. eu acho que ele está tratando aí da imaginação como como se fosse fora da razão, é assim? É porque a imaginação é uma faculdade da mente e a razão é outra faculdade da mente, certo? Se você pegar o Tratado da Natureza Humana do Hume, que ele vai fazer uma crítica aos poderes que a razão tem de fundamentar o conhecimento e etc., você vai ver que quem exerce um papel fundamental é a imaginação. É a imaginação que cria o conhecimento, é a imaginação que cria a ideia de identidade, é a imaginação que une a relação entre causa e efeito, certo? Não é a racionalidade, porque eu não tenho como demonstrar racionalmente todas essas coisas. Então, o Kant, ele tá tratando imaginação e razão como coisas distintas, porque são coisas distintas para a própria tradição e discussão filosófica moderna, entendeu? O Descartes também vai falar um pouco da imaginação lá nas meditações, né? Quando ele está tentando provar que existe um mundo externo à nossa mente. Ele vai dizer que uma das provas, que é uma prova negativa, diga-se de passagem, é que a gente não consegue imaginar tudo e que a imaginação tem limites, né? E se ela é limitada, ela não pode criar todo mundo que está fora da nossa mente. E aí, como exemplo, ele pede para a gente imaginar, né, visualizar na nossa mente, né, um triângulo, depois um quadrado, e depois ele pede para imaginar um polígono, né, visualizar um polígono de 1000 lados. E a gente não consegue visualizar na nossa mente, né, de forma imaginativa, um polígono de 1000 lados. Isso significa que a nossa imaginação é limitada e não pode criar todo mundo que está externo à nossa mente, né? Então, o problema da imaginação é um problema clássico, assim, na modernidade, entendeu? Também. É porque tem outro problema que é os entes que eu imagino se eles são fictícios ou se eles existem na realidade, né?
Está aí, um polígono de 1000 lados, mas existe isso na realidade? Uma forma que existe na natureza que compreenda 1000 lados. É, vai, termina de fazer a pergunta. A razão também, ela tem essa mesma limitação. Eu posso usar a razão, mas a minha razão não é limitada quanto a determinadas representações. Entendeu? É mais ou menos, Ronald, porque vê, Mais ou menos. o que é a razão, né? A gente tem que parar para conceituar isso, né? A razão, ela é a faculdade de fundamentar conceitos aqui. Ela que vai olhar para os conceitos e vai dizer que esse conceito ele tem um fundamento ou não tem um fundamento. Isso para o Kant, tá? Para o Hume, a razão já toma um outro papel, né? E o Kant ele vai dizer que, para além disso, a razão também é a faculdade que pode determinar a nossa vontade, entendeu? Então, eu fundamento conceitos e determino a vontade com a razão. A imaginação é a nossa faculdade criativa, certo? E aí a gente vai falar sobre a questão de diferença do que é uma ficção, certo? Mas a gente não pode dizer que a ficção não existe, porque a partir do momento que eu concebo, ela existe pelo menos em um sentido da palavra existir, certo? Que é o problema dos status ontológicos de um objeto ficcional, né? Um cara, tem uns caras que trabalharam isso, né? Suarez. Conhece Suarez? Não só Soares, mas tem muita gente que trabalha isso na atualidade. Tem um professor que ele era da UFC, se eu não me engano, agora ele está na Unicamp, que é o Jacques Leclerc. E ele vai trabalhar exatamente, é o Jacques Leclerc, se eu não me engano o nome dele. Certo? Ele vai trabalhar exatamente essa condição aí. Jack Leclerc. Hã? Jack Leclerc é o nome de um personagem aí de uma novela global. Jack Leclerc. É... E aí ele vai trabalhar isso daí. É um cara muito bom, muito bom. Um que trabalha Deleuze, essa. Não. Eu acredito, ele tem uma pegada mais analítica. Também tem um outro cara que aí já em Hume, a dissertação dele, chamado Ítalo Lins. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um professor agora da Federal do Recôncavo Baiano. Né? Na época que eu estava na UFSC fazendo mestrado, ele estava lá terminando o mestrado e fez o doutorado lá dele. Tanto a dissertação de mestrado quanto a tese de doutorado envolve essa questão da imaginação e dos estados ontológicos dos objetos ficcionais. Entendeu? É um problemaço. É um problemaço. Porque a gente pode se perguntar em que medida, né, toda essa realidade que está ao nosso redor, incluindo a realidade digital, não é um produto da nossa imaginação. Não é uma criação nossa. Né? Tem um problema, tem uma pergunta clássica em epistemologia, né, que é sobre o status ontológico do conhecimento. Né? O conhecimento é uma descoberta ou uma criação? A gente descobre ou cria conhecimento? Entendeu? E aí a gente vai se perguntar se esse conhecimento ele é uma criação, então significa que ele é subjetivo e depois a gente vai universalizando? Ah, mas se ele é uma descoberta, então significa que ele é Peraí, objetivo. devagar. Como é aí? Oi? Como foi que você falou? Se a gente descobre o conhecimento. O conhecimento, né? Ele é uma criação ou ele é uma descoberta? Hum. Conhecimento humano. É uma pergunta que está envolvendo a imaginação. Porque se ele for uma descoberta, a gente pode descobrir por via dos nossos sentidos, a gente pode descobrir por via do exercício da nossa racionalidade, certo? Mas, se ele for uma criação, significa que ele é fruto da nossa imaginação. Ele é fruto da nossa faculdade imaginativa. Entende? Dá um exemplo de criação de conhecimento. Criado, Um conhecimento que foi criado. conhecimento que foi criado. Bora lá.
É porque, assim, esse é o grande problema. Quando a gente olha, por exemplo, para as teorias de Newton, foi uma descoberta ou foi uma criação? Não sei, foi um postulado, né, que ele criou, que Mas aí é que tá. Antes de Newton falar sobre a gravidade, as pessoas saíam flutuando por aí? Elas não saíam flutuando por aí, entende? Por quê? Porque já existia. Estava ali o fenômeno. Ele só foi o cara que entendeu o fenômeno e conceituou e definiu. Será se o conhecimento criado não seria, talvez um bom exemplo não viria da matemática ali, que é cheio de convenções? Por um ponto se passa infinitas linhas, né? Então, como é que você vai saber que por um ponto você passa infinitas linhas ali? Não, é convencionado isso daí, né? Hoje em dia a gente tem é métodos, né, verdade. tecnologia para determinar esse tipo de coisa, mas quando foi criado esse postulado, teoria, sei lá o nome disso, não tinha como saber, né? A pessoa usava a imaginação ali. Acho que um bom exemplo de uma teoria que foi descoberta, de um conhecimento descoberto, acho que no início do parágrafo ele está falando aí, quando ele fala sobre a moralidade, o Kant, né? Também é outro problema, tá? Se a moralidade ela é uma descoberta Aí, ou uma criação, né? isso, olha só o que ele diz. Ora, a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si mesmo, né? Pois só por ela lhe é possível ser membro legislador no reino dos fins. Então, se é moralidade, a gente sabe que você não é moral individualmente, sozinho. Então, você só é moral coletivamente. Agora, como é que você sabe que é uma moral coletivamente? No convívio com as outras pessoas. Então, você descobre esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento sobre a moralidade, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, sobre conhecimento descoberto, né? Também, certo? Assim, conhecimento que a gente sabe que, né, é uma ficção, né, e querendo ou não acaba ganhando na realidade alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai falar de máquina de teleporte, que a gente vai falar né, distorção de espaço e tempo, etc. Mas isso aí vem tudo da teoria do Einstein, entendeu? Vem tudo ali da teoria do Einstein, que a galera diz que ele tem uma capacidade de abstração gigantesca e de imaginar coisas que ninguém conseguia imaginar. Inclusive experimentos, né? Inclusive experimentos. Mas, assim, isso tudo é só para mostrar que a imaginação, né, desde dos modernos, até mesmo nos antigos, em certa medida, ela é uma faculdade que está presente e que ela tem um papel, certo? Ela tem um papel de ser a faculdade criadora. E aí, muitas vezes, a gente acaba dando maior atenção para a nossa racionalidade em detrimento da imaginação. Autores como Hume, como Hobbes, certo? Vão mostrar que muito do que a gente tem hoje é fruto da nossa imaginação, entendeu? Por exemplo, a gente vive em um estado, o estado é criação, certo? A gente imaginou uma vez um aparato jurídico burocrático, jurídico político burocrático, certo? Que tentasse mediar os conflitos entre os diversos indivíduos que ali vivem, que vivem em determinado espaço geográfico, entendeu? Então, isso aqui foi imaginado, certo? Quando eu olho para regras, códigos de conduta, entendeu? Instituições, foi um dia imaginado, certo? Então, parece que as coisas nascem disso, né? Muitas vezes nascem dessa nossa faculdade de parar e refletir, imaginar, criar algo, né? Deu para entender, Ronaldo? O que é que você acha? O que é que você pensa aí? Acho que deu. Tem um filósofo Bachelard que ele fala muito sobre isso, a questão da imaginação. Só que ele critica o Kant, né? Agora eu não me lembro qual é a crítica que ele faz ao Kant exatamente, porque ele até brinca assim com os nomes, né? Crítica da faculdade de julgar, uma coisa assim. Aí ele é como se tivesse
tornando a imaginação submissa à razão. Porque, querendo ou não, para imaginar algo, digamos, eu quero imaginar um experimento aqui científico, eu preciso, de alguma forma, ter raciocinado, ou esses processos, eles existem, eles coexistem, né? Junto. Eu posso imaginar um experimento porque raciocinei sobre leis matemáticas e tentei adequar um conhecimento ao outro. Mas, assim, a imaginação para o bacharelado, por exemplo, ela vai muito além. Tem as formas da imaginação, tem a matéria da imaginação. Quer dizer, é uma faculdade livre da razão. Não tem nada a ver. A imaginação é mais pura, vamos dizer assim, né? Da razão do entendimento. Isso. Porque muitas vezes eles não utilizam razão, eles utilizam o termo entendimento. E aí, o entendimento contém de si razão, imaginação, memória, certo? Que são todas faculdades do nosso entendimento ou da nossa cognição, se você quiser, né, atualizar para termos mais, né, contemporâneos, Preciso. certo? São Uhum. várias capacidades que a gente né, que a nossa cognição acaba abarcando, entendeu? Ah, quanto a essa questão, é um debate bem interessante. Depois eu coloco lá, certo, as teses que eu citei aqui, a tese e a dissertação que eu citei, que pode vir contribuir com a tua pesquisa, né, com teus interesses aí. Perfeito? Perfeito, Ronald? Tranquilo. Beleza. Bora continuar? Vamos terminar esse parágrafo aqui. Radisson, tu Bora? queres continuar? Quero. Bora lá. Estas ações, né? Uhum. Ok. Estas ações não precisam também de nenhuma recomendação de qualquer disposição ou gosto subjetivos para as olharmos com favor e prazer imediatos. Não precisam de nenhum pendor imediato ou sentimento a seu favor. Elas se apresentam à vontade, que as exerce como objeto de um respeito imediato, pois nada mais se exige senão a razão para as impor à vontade e não para as obter dela por lisonja, o que, aliás, seria contraditório tratando-se de deveres. Esta apreciação dá, pois, a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e põe-na infinitamente acima de todo preço. Nunca ela poderia ser posta em cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse um preço, sem de qualquer modo ferir a sua santidade. E o que é então que autoriza a intenção moralmente boa ou a virtude a fazer tão altas exigências? Nada menos do que a possibilidade que proporciona ao ser racional de participar na legislação universal e o torna por este meio apto a ser membro de um possível reino dos fins, para que estava, para que estava já destinado pela sua própria natureza. Como fim em si, exatamente por isso, como legislador no reino dos fins, como livre a respeito de todas as leis da natureza, obedecendo somente aquelas que ele mesmo se dá e segundo as quais as suas máximas podem pertencer a uma legislação universal, a qual ele simultaneamente se submete, pois coisa alguma tem outro valor senão aquele que a lei lhe confere. A própria legislação, porém, que determina todo o valor, tem que ter exatamente por isso uma dignidade, quer dizer, um valor incondicional, incomparável, cuja avaliação que qualquer ser racional sobre ele faça, só a palavra respeito pode exprimir convenientemente. A autonomia é, pois, o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional. Nossa. Frase. Né? A autonomia é, pois, o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional. Né? Então, é na autonomia, na capacidade de se autodeterminar, que se funda, né, essa questão de dignidade, essa questão
né, de a gente não ter preço, né, mas a gente ter valor. Isso lembra, né, uma distinção, né? Existe quem tem preço, existe quem tem valor, né? É o Emicida fala isso, o Marechal também fala, né? São rappers que falam dessa questão, né? Ensina a um jovem a diferença entre preço e valor, né? Ele falando para os jovens da favela e tudo mais. E é exatamente no mesmo caminho aqui do Kant, entendeu? Porque na medida que a gente tem essa consciência racional, certo? De que existe um valor intrínseco a nós, certo? Que somos um fim em si mesmo, entendeu? E que a gente tem uma vontade que ela é soberana, ela é capaz de se autodeterminar, de legislar para si mesma quais são as regras, quais são as leis que vão, né, nos orientar no interior das relações sociais, e isso por si só é que se constitui, né, liberdade. Isso por si só é que faz a gente ser livre, entendeu? É isso que determina, que é o fundamento da nossa dignidade, da natureza humana e da natureza racional, entendeu? Eu sempre falava para os meus alunos que se eles fizessem tudo o que quisessem, eles não eram diferentes de qualquer animal, né? Eu falava, vocês não são diferentes de um cachorro, de um gato, né? De um animal que está ali pastando, entendeu? Vocês não são diferentes do animal de pasto, entendeu? Porque aquele dali ele faz tudo o que ele quer. Mas vocês se perguntam, será que ele é livre? Né? Ele não é livre. Ele é escravo dos próprios desejos, ele é escravo das próprias paixões. Ele é escravo dos próprios instintos. Né? O que faz a gente ser livre é exatamente a nossa capacidade de poder agir contrário a tudo isso, aos nossos instintos, né? Às nossas paixões, aos nossos desejos. É essa a capacidade do ser humano que torna ele livre, entendeu? Obviamente que existe uma série de complicações aí que a gente já discutiu acerca da liberdade, né? Da ontologia da liberdade e tudo mais. Mas parece que a gente pode sim estabelecer regras, princípios para nós mesmos que vão nos guiar, entendeu? Ser livre não significa fazer tudo o que quer, ser livre não significa ausência de lei e de regra. Ser livre significa seguir leis e regras, mas as leis e as regras que você mesmo colocou para si, né? É isso, né? O Kant aí, mais uma vez, sendo brilhante. O que é que vocês têm a dizer, Hudson, Ronald? Rapaz, é expressão forte aí, eu até anotei. Autonomia, pois o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional. Caramba. É isso mesmo que falou, né? Ser autônomo não é porque eu sou livre que eu posso fazer tudo, né? O que eu quiser. Não é assim, né? Eu acho que nem o próprio animal na natureza ele faz tudo o que ele quer. Digamos qualquer animal aí, pode ser uma gazela, enfim, que está na natureza ali comendo seu pasto. Só um segundo. Acredito que tu pode falar, Ronald. O Hudson já voltou ali. Só essa questão da autonomia, que geralmente a gente tem ideia assim que uma pessoa autônoma é, por exemplo, uma pessoa que cedo ela conseguiu um emprego, uma profissão, se formou, foi ter sua casa, sua família, então ela ganhou autonomia, né? A gente geralmente entende assim. Mas não necessariamente é só isso, né? Porque a autonomia, se a gente for ver as duas palavras, nomos vem de lei, né? Lei ou regras. E auto vem de si mesmo. Então, regras que regulam a si mesmo. Se eu sou capaz de, mesmo que eu dependa financeiramente, digamos, ou dependa de outros, em outro sentido, porque a gente sempre depende de outras pessoas, que a gente não vive só, né? A gente depende de outras pessoas, mas eu consigo
me responsabilizar com as leis que eu tenho, por exemplo, não só as leis que o Estado me impõe, mas as leis que eu coloco para mim mesmo, né? Eu sou alguém que detesto, sei lá, dar só um exemplo banal aqui. Detesto atravessar a rua. Então, eu não gosto de atravessar a rua, eu gosto de andar em linha reta na rua. Então, vai ter uma hora que é preciso que eu atravesse a rua. Não, mas eu vou violar a mim mesmo. Então, eu acho que é isso que o Kant quer dizer, sabe? Você não violar a si mesmo. Mesmo que exista uma lei universal, uma máxima, né, universal, para certas coisas, mas tem coisas que são leis suas, né? São regras suas. Lógico que aí a gente entra em outro problema, que seria relativizar a moral. Eu acho que o Kant foi o primeiro que universalizou algumas coisas, mas relativizou outras. Então, eu acho que a autonomia é nesse sentido, tem esses dois sentidos, né? De ganhar responsabilidade, liberdade, em consequência de ganhar essa responsabilidade, mas também tem esse sentido de criar suas próprias leis, suas próprias regras, desde que não viole as regras universais. É mais ou menos por aí. O, todo problema nasce, né, de quando a gente fundamenta, né, as nossas ações, os critérios para a gente agir em coisas que não são permanentes, em coisas que são efêmeras, passageiras, que é o caso dos nossos sentimentos, que é o caso dos nossos desejos. Né? O desejo a gente, né, sente agora, daqui a pouco não sente mais. Entendeu? Passou. E aí o Kant diz, tá, mas e agora? Como é que faz? Né? Como é que faz se o desejo passou? Você não pode fundamentar algo de universal e permanente e algo que não é universal e não é permanente. Mas quando eu olho para a racionalidade, quando eu olho para a razão, eu tenho essa, né, universalidade e permanência. Só basta a gente tratar a razão da mesma forma como é tratado, né, os outros tipos de conhecimento. E aí você vai encontrar, segundo Kant, obviamente, né, as mesmas respostas quando a gente está aí, né, tratando-se de forma autônoma, entendeu? Quando a gente não está instrumentalizando o outro e nem se instrumentalizando. Tem que sempre levar em consideração isso, certo? Que a segunda formulação do imperativo categórico, ela não só diz respeito aos outros, mas ela também diz respeito a si. Né? Age de tal forma que leve sempre em consideração a humanidade em tu e no outro, sempre como fim, nunca meramente como meio. Então eu tenho que levar a humanidade em mim e no outro. Não posso nem instrumentalizar o outro, tratar o outro como meio, e nem me tratar enquanto instrumento, como meio. Certo? Hudson, tu estava falando? Eu estava dando o exemplo por exemplo, de um animal que está na floresta. Ele também, embora ele esteja livre, sem corrente, sem nada, mas ainda assim ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer, porque ele sabe que ele vive num ambiente onde tem predadores, né? Tem leões, tem leopardos, que a qualquer momento podem abocanhar ele, podem matar o pobre do animal, né? Porque a natureza é assim, a lei da natureza é a lei do mais forte, né? Então, ou seja, ele é livre, mas ele não pode andar em determinados locais, ele tem que ficar o tempo todo alerta, né? Ele não pode ir para o território do leão, porque senão ele vai morrer lá, né? Então, acho que essa noção de liberdade, embora não tenha nada amarrado no nosso pescoço, no nosso pé, na nossa mão, mas, né, mas tem leis, né, que elas elas restringem, né, o nosso movimento, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, né, porque senão tem gente aí que acha que ser livre é você xingar o outro, é você bater no outro, né, ter liberdade para fazer o que quiser, não é bem assim, né?
Então, acho que é por aí, né? Essa autonomia, ela tem que respeitar a dignidade do outro, né? Como diz o Kant aí, né? E aquela ideia de que, tipo, primeiramente, você não vai discordar da lei porque foi você que criou. Você não pode discordar da lei que você mesmo criou. Segundo, significa que se a lei ou se as regras, certos princípios, eles significam limitações, quem está estabelecendo os seus próprios limites é você mesmo, entendeu? Com base em algum critério, um critério de racionalidade, entendeu? Então, note que o Kant, quando está falando isso, né, ele está dizendo que a gente é livre, né? Não no sentido como posso dizer, mais corriqueiro da palavra liberdade, mas no sentido mais filosófico mesmo, certo? No sentido de que, tipo, olha, se sou eu que determino meus próprios limites, isso é liberdade. Entendeu? Se sou eu que determino as regras do meu agir, isso é liberdade. Interessante, né? É. Diferente. Sou eu que determino minha próprias regras da liberdade. É mais ou menos para aí. O Ronald caiu. Não sei se ele volta. Se voltar, ótimo. Né? Vamos dar continuidade. Queres colocar mais alguma coisa? Não. Vamos lá, vamos ler Vamos mais lá. dois parágrafos aí. A gente tem mais uns 15 minutos. Para eu ler? Uhum. Tá. As três maneiras indicadas de apresentar o princípio da moralidade são, no fundo, apenas outras tantas fórmulas dessa mesma lei, cada uma das quais reúne em si, por si mesma, as outras duas. Há, contudo, entre elas uma diferença, que na verdade é mais subjetiva do que objetivamente prática, para aproximar a ideia da razão mais e mais da intuição, segundo uma certa analogia, e assim do sentimento. Todas as máximas têm, com efeito, uma forma que consiste na universalidade, e sob este ponto de vista, a fórmula do imperativo moral exprime-se de maneira que as máximas têm de ser escolhidas como se devessem valer como leis universais da natureza. 2. Uma matéria, isto é, um fim. E então a fórmula diz: o ser racional, como fim segundo a sua natureza, portanto, como fim em si mesmo, tem de servir a toda a máxima de condição restritiva de todos os fins meramente relativos e arbitrários. 3. Uma determinação completa de todas as máximas por meio daquela fórmula, a saber, que todas as máximas por legislação própria devem concordar com a ideia de um reino possível dos fins como um reino da natureza. O progresso aqui efetua-se como que pelas categorias da unidade, da forma da vontade, a universalidade dessa vontade, da pluralidade da matéria, dos objetos, isto é, dos fins, e da totalidade do sistema dos mesmos. Mas é melhor, no juízo moral, proceder sempre segundo o método rigoroso e basear-se sempre na fórmula universal do imperativo categórico. Age segundo a máxima que possa simultaneamente fazer-se a si mesma lei universal. Mas se quiser, ao mesmo tempo, dar à lei moral acesso às almas, então é muito útil fazer passar uma e a mesma ação pelos três citados conceitos e aproximá-la assim, tanto quanto possível, da intuição. Podemos agora... Só um momento. A nota de rodapé, porque ela está aqui, ó. Ela está reino da natureza, né? Um reino possível dos fins como um reino da natureza. Aí aqui. A teleologia considera a natureza como um reino dos fins. A moral considera um possível reino dos fins como o reino da natureza. Acolá, o reino dos fins é uma ideia teórica para explicar o que existe. Aqui é uma ideia prática para realizar o que não existe, mas que pode tornar-se real pelas nossas ações ou omissões. E isso exatamente em conformidade com esta ideia. Nota de Kant. Hein? Então, né, a teleologia considera que a natureza como um reino dos fins, a moral considera um possível reino dos fins como um reino da natureza. Ok?
Pontos aqui a serem considerados, que a gente tem que pontuar, né, que a gente tem que frisar aqui, destacar, é a questão, primeiramente, forma e matéria, né? O imperativo se fala muito que é a forma do imperativo, não o conteúdo, né? Aqui, ó, uma forma que consiste na universalidade, e sob este ponto de vista, a forma do imperativo moral exprime-se de maneira que as máximas têm de ser escolhidas como se devesse valer como leis universais da natureza. A forma é essa, certo? As máximas têm que ser escolhidas como se elas fossem leis universais da natureza, certo? Como se qualquer sujeito, no meu lugar, agisse da mesma forma como eu iria agir ou como eu ajo, certo? Segundo, matéria. Uma matéria, isto é, um fim, e então a fórmula diz o ser racional como fim segundo a sua natureza, portanto, como fim em si mesmo, tem de servir a toda a máxima de condição restritiva de todos os fins meramente relativos e arbitrários, né? Ou seja, a matéria, isto é, o fim é então a fórmula que diz o ser racional como fim segundo a sua natureza. Qual é a natureza? Como um fim em si mesmo, certo? Portanto, como um fim em si mesmo, aqui, ó, né? Tem de servir a toda a máxima de condição restritiva de todos os fins meramente relativos e arbitrários, né? A matéria é exatamente isso. Que não importa a condição, que não importa o, né, é, a arbitrariedade ali, entendeu? Se a relatividade que está envolvida, o que vai colocar é que eu tenho que levar como se fosse um fim em si mesmo. Então, se eu tenho uma forma que é a universalidade, a matéria é que essa universalidade tem que ter um fim, eu tenho que sempre levar um fim em si mesmo. E por último, é a determinação completa, né? Que é como se fosse a junção dessas duas colocações, né? Aqui, ó. Que é ó, de todas as máximas por meio daquela fórmula, a saber que todas as máximas por legislação própria devem concordar com a ideia de um reino possível dos fins, como o reino da natureza, né? O progresso aqui efetua-se como que pelas categorias da unidade da forma da vontade, universalidade dessa vontade, entendeu? Entender que essa vontade, quando ela é autodeterminada ou determinada de forma racional, né? Ela vai ser universal. É aquela ideia que eu falei antes, né? De que as, né? Os múltiplos indivíduos, né? Que a gente cada um de nós se encontram quando agem, né? De forma racional, né? Se encontram na mesma vontade nesse reino dos fins, né? Aí, ó, da pluralidade da matéria, né? A pluralidade de indivíduos dos objetos, isto é, dos fins, e da totalidade do sistema dos mesmos, ok? Mas é melhor, no juízo moral, proceder sempre segundo o método rigoroso e basear-se sempre na fórmula universal do imperativo categórico, que é essa fórmula aqui. Tá bem, gente? Aí, ó. Mas se quiser, ao mesmo tempo da lei moral acesso a almas, então é muito útil fazer passar uma e a mesma ação pelos três citados conceitos e aproximá-los assim, tanto quanto possível, da intuição. Ou seja, eu estou com dúvida se é a minha máxima, né, ou se é a máxima do Hudson, né, a máxima do Ronald, a máxima de você que está escutando, que está nos vendo até agora, ela tem valor de moralidade. Eu vou ter que olhar para essas três formulações do imperativo categórico, certo? E ver se essa máxima está de acordo com cada uma delas. Se tiver de acordo, então ela vai ter, né, o valor de moralidade. Se ela tiver de desacordo com, seja apenas uma dessas três formulações de imperativo categórico, então o valor dela de moralidade vai cair, entendeu? Ela não vai ter esse valor de moralidade. Perfeito. Estamos acabando, ou não, né? E aí, Rádio, se eu continuo, tu continua. Eu posso continuar, tranquilo. Bora lá, bora lá. Tá. Podemos agora acabar por onde começamos. Quer dizer, pelo conceito de uma vontade absolutamente boa. De absolutamente boa, a vontade que não pode ser má,
Portanto, quando a sua máxima, ao transformar-se em lei universal, você não pode nunca contradizer. A sua lei suprema é, pois, também este princípio. Age sempre segundo aquela máxima cuja universalidade, como lei, possas querer ao mesmo tempo. Esta é a única condição sob a qual uma vontade nunca pode estar em contradição consigo mesma, e um tal imperativo é categórico. E pois que a validade da vontade, como lei universal para ações possíveis, tem analogia com a ligação universal da existência das coisas segundo leis universais, que é o elemento formal da natureza em geral. O imperativo categórico pode exprimir-se também assim. Age segundo máximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por objeto como leis universais da natureza. Assim fica constituída a fórmula de uma vontade absolutamente boa. A natureza racional distingue-se das restantes por se pôr a si mesma um fim. Este fim seria a matéria de toda boa vontade. Mas como na ideia de uma vontade absolutamente boa, sem condição restritiva, o fato de alcançar este ou aquele fim, se tem de abstrair inteiramente de todo o fim a realizar, o que faria toda vontade só relativamente boa. O fim aqui não deverá ser concebido como um fim a alcançar, mas sim como fim independente, portanto, só de maneira negativa, quer dizer, nunca se deverá agir contra ele, e não deve ser avaliado nunca como simples meio, mas sempre simultaneamente como fim em todo o querer. Ora, este fim não pode ser outra coisa senão um sujeito de todos os fins possíveis, porque este é ao mesmo tempo o sujeito de uma possível vontade absolutamente boa, pois esta não pode, sem contradição, ser proposta a nenhum outro objeto. O princípio, age a respeito de todo ser racional, de ti mesmo e de outrem, de tal modo que ele, na tua máxima, valha simultaneamente como fim em si, e assim, no fundo, idêntico ao princípio. Age segundo uma máxima que contenha simultaneamente em si a sua própria validade universal para todo o ser racional, pois o fato de eu, no uso dos meios para qualquer fim, dever restringir a minha máxima condição da sua validade universal como lei para todo sujeito, equivale exatamente a dizer o sujeito dos fins, isto é, o ser racional mesmo. Não deve nunca ser posto por fundamento de todas as máximas das ações como simples meio, mas como condição suprema restritiva no uso dos meios, isto é, sempre simultaneamente como fim. Ora, daqui segue-se incontestavelmente que todo ser racional, como fim em si mesmo, terá de poder considerar-se, com respeito a todas as leis a que possa estar submetido, ao mesmo tempo como legislador universal, porque exatamente esta aptidão das suas máximas a constituir a legislação universal é que o distingue como fim em si mesmo. Segue-se igualmente que esta sua dignidade, prerrogativa, em face de todos os simples seres naturais, tem como consequência o haver de tomar sempre as suas máximas do ponto de vista de si mesmo e, ao mesmo tempo, também do ponto de vista de todos os outros seres racionais como legisladores, os quais, por isso, também se chamam pessoas. Ora, desta maneira, como o reino dos fins, ora, desta maneira é possível um mundo de seres racionais, como o reino dos fins, isto graças à própria legislação de todas as pessoas como membros dele. Por conseguinte, cada ser racional terá de agir como se fosse sempre, pelas suas máximas, um membro legislador no reino universal dos fins. O princípio formal destas máximas é: age como se a tua máxima devesse servir ao mesmo tempo de lei universal de todos os seres racionais. Um reino dos fins só é, portanto, possível por analogia como um reino da natureza. Aquele, porém, só segundo máximas, quer dizer regras que se impõem a si mesmo, e este só segundo leis de causas eficientes externamente impostas. Não obstante, dá-se também ao conjunto da natureza, se bem que seja considerado como máquina, o nome de reino da natureza.
enquanto se relaciona com os seres racionais como seus fins. Um tal reino dos fins realizar-se-ia verdadeiramente por máximas, cuja regra o imperativo categórico prescreve a todos os seres racionais, se elas fossem universalmente seguidas. Mas, ainda que o ser racional não possa contar com que, mesmo que ele siga pontualmente esta máxima, todos os outros se lhe conservem fiéis, nem com o reino, nem com que o reino da natureza, como a sua ordenação de finalidade, venha concordar com ele, como membro apto na realização de um reino dos fins que ele mesmo tornaria possível. Quer dizer, venha a favorecer a sua expectativa de felicidade, a despeito de tudo isto, aquela lei que diz: haja segundo máximas de um membro universalmente legislador em ordem ao reino dos fins somente possível, conserva sua força plena porque ordena categoricamente. E é nisto exatamente que reside o paradoxo, que a simples dignidade do homem considerado como natureza, racional, sem qualquer outro fim ou vantagem a atingir por meio dela, portanto, o respeito por uma mera ideia, deva servir, no entanto, de regra imprescindível da vontade, e que precisamente nesta independência da máxima em face de todos os motivos desta ordem consista a sua sublimidade e torne todo sujeito racional digno de ser um membro legislador no reino de fins. Por de contrário, teríamos que representar-no somente como submetido à lei natural das suas necessidades. Mesmo que se concebesse o reino da natureza e o reino dos fins como reunidos sob um só chefe, e que desta sorte o segundo destes reinos não continuasse a ser já uma mera ideia, mas recebesse verdadeira realidade. Aquela receberia sem dúvida o reforço de um mob poderoso, mas nunca aumentaria o seu valor íntimo. Tem uma nota de rodapé ali. Nossa, esse parágrafo é gigante. É. Queres parar por aqui? A gente pode parar. Certo, porque tem uma parte aqui, a gente está na página 83, tem uma parte aqui que ele começa a fazer a conexão de onde ele partiu o texto, né? Que é ele falar aqui, ó, isso daqui é uma boa vontade, né? Que é lá na frente aqui, ó, né? 83, ele continua falando ele começou no 80, né? Ó, podemos agora acabar por onde começamos, quer dizer, pelo conceito de uma boa vontade absolutamente boa, né? E absolutamente boa vontade que não pode ser má, portanto, quanto a sua máxima ao transformar-se em lei universal, senão pode nunca dizer, né, se contradizer. A sua lei suprema é, pois, também este princípio, né? Age sempre segundo aquela máxima cuja universalidade como lei possas querer, ao mesmo tempo que esta é a única condição sobre a qual uma vontade nunca pode estar em contradição consigo mesma, e um tal imperativo é categórico. Ou seja, é aquela coisa, você não pode ir contra a lei que você estabeleceu para si, porque isso é você entrar em contradição consigo mesmo. Mais do que isso, quando você está pensando que não existe nada, porque ele começa a fundamentação assim, né? Não existe nada nesse mundo e até mesmo fora dele que seja possível pensar como sendo infinitamente bom, que não seja uma boa vontade. O Kant, ele está pensando na vontade que se autolegisla, ele está pensando na vontade que se autodetermina, né? E com isso, ele também já está tendo em mente a questão do reino dos fins, onde todas as vontades, né, se encontrariam, todas as vontades convergeriam, né, concordariam, no sentido de que qualquer um, no teu lugar, agiria do mesmo modo como tu agiste, uma vez que tu agiste, né, de forma moral. Uma vez, isso quer dizer, né, que você agiu de acordo com os imperativos categóricos, de acordo com os critérios de moralidade. Então, nota que o Kant, ele passou, né, aqui 80 páginas nessa tradução, né, pode ser 100, pode ser um pouquinho, para poder chegar e dizer, olha aqui, isso daqui que é a boa vontade, minha gente. Ele falou de dever, ele falou de agir por dever, contra o dever,
né? Ele falou de heteronomia, ele fez a primeira formulação do imperativo categórico, ele deu exemplos ali, né, de 4 exemplos, né, de como agir, né, os 4 exemplos lá, até chegar aqui. Até chegar e dizer, olha aqui, ó, reino dos fins, boa vontade, né, autonomia, a distinção entre preço e dignidade, que a gente pode também colocar preço e valor, né, que ele traça, isso tudo para chegar e dizer, olha, essa daqui é uma vontade absolutamente boa, é uma vontade que se autodetermina, que legisla para si as próprias leis que vão, né, determinar as suas ações. Isso é a boa vontade, né? Ah, a gente está chegando no final do encontro, né? Mas já dá para perceber como o Kant ele coloca, né, as coisas. O que é que tu acha, Radson? Eu não lembro, eu queria te perguntar, eu não lembro se a gente já, porque aqui ele fala de intuição também, né? Aí eu ia até te perguntar, parece que ele está começando a falar de intuição, que ele fala na filosofia dele, só que eu não lembro se a gente já leu antes sobre intuição aqui nessa obra. Acho que não, né? Mas aí é que tá. A intuição para o Kant não é intuição no sentido corriqueiro. A intuição aqui é muito mais você aprender, você compreender algo sem a necessidade de um raciocínio demonstrativo. Como assim? Eu falo para você vermelho. Eu não consigo te explicar racionalmente o que é o vermelho. Se tu disser, Erison, o que é vermelho? Eu vou pegar uma coisa vermelha e vou te mostrar. Isso aqui é vermelho. Não é isso? Então eu tenho que intuir. Isso é intuir. Porque você está aprendendo, você está compreendendo o que é vermelho sem a necessidade de um raciocínio demonstrativo. Da mesma forma, eu consigo intuir para o Kant algumas noções, certo? Entre elas, a noção da moralidade. Porque eu não posso demonstrar para você que a gente é livre, mas você acaba intuindo que a gente é livre a partir do momento quando, por exemplo, eu posso agir contra os meus desejos, eu posso agir contra os meus instintos. Isso é uma intuição moral, certo? Não é intuição no sentido corriqueiro, no sentido que popularmente se fala de intuição, certo? É uma outra pegada aqui do termo. Perfeito? Perfeito. É isso. É porque eu tenho na parede da minha casa ali, eu acho que eu tenho alguns conceitos do Kant, mas eu acho que é sobre intuição realmente, né? É porque faz tempo que eu não leio, eu nem sei se é intuição mesmo. Só tá lá, né? Aí, mas acho que é intuição, eu vou até ver direito ali, mas Dá uma sacada, porque tem intuição sensível, e ele vai falar também de intuição depois, né, transcendental. É quando ele vai pegar as outras coisas. Eu dei um exemplo de intuição sensível, tá? Que é a questão da gente intuir o vermelho. A gente não consegue. Né? O Locke ele vai falar de qualidades primárias e qualidades secundárias, se você for lá para o Locke. Né? Aí tem né, as qualidades secundárias que a gente consegue decompor, certo? E tem as qualidades primárias, que são as qualidades que a gente não consegue decompor. Entendeu? Interessante. É toda a discussão dentro da modernidade, isso daqui. Né? A galera. Eu gosto dessa discussão moderna, é interessante. O, o curioso também é que o Kant fala, mas no final das contas ele acaba indo para o caminho da natureza, né? Eu lembro que uma hora, vocês perceberam, uma hora ou outra ele está falando da natureza ali, né? No início ele falava lá, né, sobre a natureza, sobre ele falava sobre duas ciências, né? A ciência da natureza e a ciência da moral, né? Mas aí que tá, quando ele fala o problema todo de ciência da natureza, ele está falando de física, ele está falando de biologia, né? Ele está falando de química, né? Que de outras pegadas, né? Que tinham outros termos na época do Kant. Mas quando ele fala de natureza humana e natureza racional, aí ele tá sendo metafísico pesado, entendeu? Ele tá sendo aqueles metafísicos que vão querer falar da natureza das coisas e muito mais como os antigos, como Aristóteles e Platão, né, acreditar
que a gente tem um acesso imediato, né, ao que é a coisa em si. O que ele está fazendo aqui, ao meu ver, é postular. Né? Eu estou fazendo uma fundamentação da metafísica dos costumes. Depois ele vai fazer uma crítica da razão prática, para criticar isso daqui. Para depois escrever a metafísica dos costumes de fato. Né? Então tem um caminho aqui a ser trilhado. Né? Os kantianos adoram aí essa tríade, principalmente a galera da razão prática. Sim, né? Essa coisa em si, ela segue o mesmo caminho do fim em si mesmo também? É o mesmo? Acho que é diferente, né? É diferente porque a coisa em si é o que é a coisa em sua natureza, em sua essência, né? Qual é a essência das coisas? É que a coisa ela é em si mesma, né? Quando a gente está falando de fim em si, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de valor intrínseco, Sim. né? Então, as pessoas elas são um fim em si mesma porque cada pessoa ela tem um valor intrínseco. Ela não tem preço, ela tem valor, né? Quando a gente fala. E isso daí é que é o que eu né, a distinção, por assim dizer, entre um Kant da epistemologia, que vai falar da coisa em si, e um Kant, né, da filosofia prática da ética, né, que está falando de que as nossas ações têm que, ou melhor, a gente tem que tratar as pessoas como se elas fossem, né, tivessem um fim em si mesma, né, porque elas têm dignidade, elas têm, né, valor, elas não têm preço. Entendeu? Entendi. Legal. O Kant, ele é puxadinho. É puxado. Puxadinho, né? Puxadinho no sentido que, tipo, conceitualmente para ginástica, tá ligado? Ele é um cara. Se a gente fosse possível fazer uma metáfora, ele é uma metáfora teórica, ele faz uma ginástica conceitual aqui, porque você precisa pegar essas coisinhas para poder relacionar e entender o que ele está querendo dizer. Mas uma vez que se entende, né, que pegou essa. Fácil, né? É questão de se familiarizar, você ficar familiarizado, né? Você ficou familiarizado, você consegue desenvolver bem. É verdade. Eu acho que é isso. É. Galera, não nos abandone, entendeu? Não se deixe esmorecer. Estamos na página 83, né, de 120 páginas. Eu acredito que nem que a gente vá para 120, né? Acredito que são menos páginas do que essa. A gente já está chegando no final aqui da segunda sessão, né? E terminando a segunda sessão, só vai sobrar ali a terceira, são 3 sessões, e a gente vai dar fim, né, a esse livro do Kant, que é um livro pesado, tá? Pesadíssimo. Aqui, ó, a terceira sessão, Transição da Metafísica dos Costumes para a Crítica da Razão Prática Pura, né, que é o livro que ele vai tratar aqui. Né? A gente está na página 83, essa sessão acaba na página 91, acredito que no próximo encontro a gente encerra de ler e debater aqui essas noções. Né? Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, você pode vir lá no nosso grupo do WhatsApp, estaremos lá prontos, né, para sanar essa dúvida. Se não responder de imediato, a gente responde, certo? Assim que puder. E é isso. Só tenho a agradecer ao Radisson, que ficou aqui até agora, né? Ao Ronald, que apareceu e deu algum problema e caiu, e a você que permaneceu, né, até agora aqui. Muito obrigado, é isso. Filosofia não se faz sozinho, né? Mais uma vez eu falo isso, não se faz sozinho, né? Que a gente possa chegar, né, ao reino dos filosóficos aqui, né? Ter um ponto de convergência na racionalidade. Não kantiana, né? Mas na racionalidade nossa. Valeu mesmo, certo? Uma boa semana a todos e todas. Se cuidem. Um abraço. Radisson, boas aulas aí no mestrado. Obrigado, meu irmão. Boas aulas, deve estar muito bom. Tá excelente. Agora a coisa vai ficar legal, véio, acredite. É quando as aulas na pós-graduação são muito melhores do que na graduação. Tô achando massa, cara. É massa. Eu me lembro que a gente teve aula com um professor,
né, de antiga, e ele falando de Aristóteles, e ele colocando, né, tratando o livro Gama lá, e colocando cálculo lógico assim, para discernir as coisas, entendeu? Aplicando lógica e a gente assim, viajando. E aí chegou a hora do intervalo, aí ele falou, não, vamos fazer o intervalo, e ninguém se levantou, pô. Aí ele olhou assim, é a nata, né? Tipo, todo mundo com fome de conhecimento. E ele fornecendo um banquete pra gente, tá ligado? Ele fornecendo um banquete. Aí acabou-se, velho. É outra coisa, meu irmão. Lá o curioso é que iniciou a aula essa semana agora, né? Só que tá todo mundo ainda parece que tímido, contido. Eu já conheço os professores, eu acho que eu sou o que mais participa lá, entendeu? Nem aí, eu pergunto mesmo e participo, tiro minhas dúvidas lá. Eu tô achando bacana demais, tô empolgado pra caramba aí, né? Eles estão querendo que a gente faça artigo, né? Publicação, entendeu? Essas coisas estão incentivando a gente a escrever aí. Eu tenho que. Participar de congresso, né? Apresentar em Exatamente. congresso. É bom que hoje você tem a possibilidade de participar de um congresso sem estar fisicamente lá, de forma digital. Tu pode escrever lá a tua apresentação, enviar, tipo, no caso, o resumo, eles aprovam e tu pode apresentar de forma digital. Inclusive, eu fiz isso no evento da Unicamp nesse ano. Né? Eu participei e apresentei, não saí daqui, onde eu estou. Pelo Meet. Pelo Meet. Né? Participei e tudo mais, já enviaram o certificado, né? E aí você pode, né, tem essa possibilidade hoje, né? No mundo pós-pandemia, as coisas se digitalizaram e permite que a gente possa estar em contato com os outros de forma mais em conta, né? Porque nem todo mundo consegue pagar os custos de uma viagem, é Com muito caro. certeza, é caríssimo. Caro, entendeu? Você se deslocar, infelizmente, no nosso país, que é do tamanho do continente, sai caro, né? E na disciplina de Fundamentos da História da Filosofia, né? Vai ser dividido. 2 professores vão dar essa disciplina. Aí uma delas é a professora de Antiga, né, especialista em filosofia antiga, e ela vai falar sobre a República, o livro 1 da República. Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Galera, grande abraço. Valeu, estou encerrando aqui a gravação.